Existem. Eu sei que o modelo não é atrativo, né? Mas também não é bom para os professores. A gente está tentando, assim. Então, eu me sinto respeitado pela presença de vocês aqui e desrespeitado pela não presença dos outros, assim, né? Uma turma tão grande. Mas tá bom, tá bom. Cada um sabe o que faz dentro da sua consciência. Bora lá, pessoal. Então, tamo junto aí. Vamos tentar aprender alguma coisinha. É legal também, por um outro lado, que a gente fica aqui na intimidade. E aí vocês podem deixar o microfone ligado, tem hora, e a gente vai trocando ideia. Né? Quanto menos pessoas, mais fácil de vocês falarem. Falar, professor, para aí. Essa parte aí não rolou, ou essa parte deu muito certo. E assim vai, né? Ou vocês podem ter liberdade de falar, professor, pera aí e deixa a gente fazer um, tá? Vamos trocando ideia. Aí eu tô tendo aula do mestrado, gente, e as melhores aulas que eu tenho lá é as aulas que os professores meio que vão trocando uma ideia com o aluno e o aluno tem que ir respondendo, que aí fica uma aula da hora. Se não, essa aula aqui online é muito chata, eu entendo. Inclusive a minha e de qualquer outro professor é muito difícil. Eu tô tendo um professor que dá aula em slide também, eu tô tendo um professor que dá aula em slide também lá na Unir, lá, meu Deus do céu. Começa 8 horas da manhã do sábado e aí é muito difícil de prestar atenção, o modelo não é atrativo, né? Pô, Leandro, você tem razão, as gravações auxiliam muito, porque aqui dá problema de internet, já tá até gravando aqui, ó. Dá problema de internet, dá problema em tudo. Eu falei mais na maldade mesmo, no intuito de, poxa, já que os alunos não vêm de propósito, por que eles têm que ter esse direito de depois assistir, sabe? Dá vontade de puni-los. Mas como eu não sou Satanás, não vou punir ninguém, vou gravar, mesmo não querendo, tá? Tipo, às vezes dá vontade de falar, não vou gravar droga nenhuma aí, já que vocês não querem assistir. Ou dá vontade de gravar e mandar pra vocês três. Entendeu? Eu mando lá pra vocês três aí. Mas não vou fazer isso, eu tô só sendo movido pelo sentimento de tristeza aí. Mas tá beleza, sem mágoas. Bora lá, pessoal. Hoje, opa, olha lá, fomos abrilhantados, foi só eu falar. Beleza. Então hoje, boa noite aí, Pedrão. Beleza, meu querido? Como é que vai? Tranquilo? Tudo bem aí vocês? Então, hoje nós vamos tentar falar de um cara que chama Princípio dos Trabalhos Virtuais, tá? Isso vai estar no livro do Luiz Fernando Marta, bibliografia que eu estou utilizando para a nossa matéria. Poxa, parece que não está focalizado, né? Acho que agora melhorou. Sei lá. Princípio dos trabalhos virtuais, tá? Dos trabalhos. Lembra o que é trabalho, gente? Claro, não na definição do dia a dia. Trabalho na definição de física. Alguém lembra o que era trabalho na definição de física? A gente aprendeu lá no ensino médio. Você que leu nada aí, professor? Vou aceitar. Princípio dos trabalhos. É que aqui é meio longe o notebook da. Mas vou aceitar. Olha, galera toda em geral. Bora lá. Então, gente, o que vai fazer esses princípios dos trabalhos virtuais? Ele, assim como a nossa última matéria, ele vai te ensinar mais um jeito, mais outra maneira, que para alguns é fácil, para outros é difícil, normal, de calcular flechas, tá? E rotações. Mas por que isso está aqui se a gente já aprendeu a calcular flechas e rotações? Bom, primeiro que para te mostrar que existem várias maneiras de calcular, né? E você como engenheiro vai escolher uma delas. Mas esse princípio dos trabalhos virtuais, mais conhecido também como PTV, né? PTV, tem no livro, acho que vai estar escrito isso, PTV, né? Princípio dos trabalhos virtuais, ele é matéria base para a próxima matéria que a gente vai aprender, que é o método das forças. O método das forças é um método que calcula estruturas hiperestáticas, calcula até pórtico, calcula viga com 1000 apoios, calcula
pilar inclinado, calcula o que você quiser. Então, o princípio dos trabalhos virtuais, ele vai ajudar a gente usar uma tabela. Opa, matei o bichinho, foi mal. A gente vai usar uma tabela e essa tabela também vai ser usada na próxima matéria, no método das forças. Então, é por isso que ela está na sequência aqui, faz todo sentido. A gente já estava vendo flechas e rotações. E vale lembrar também, quem acompanhou comigo, resistência dos materiais 1, resistência dos materiais 2, análise de estruturas 1 e análise 2, quem acompanhou comigo esse curso todo, viu que a gente não calculava muito as flechas e rotações, a gente estava sempre calculando momento, força cortante, momento, força cortante, momento, força cortante. E aí dessa vez nós vamos calcular flechas e rotações, então a gente já tem 2 métodos bons aqui, né? Da aula passada e esse aqui, né? Deixa eu comentar uma coisa com vocês, engraçado aqui, vou até colocar minha cara aqui pra vocês. Vou denunciar aqui, ó, Nilmar, vou denunciar aqui o Aleandro aí. Vocês viram que eu errei na questão 1, que eu não coloquei uma viga hiperestática e ninguém veio falar comigo, né? Vocês foram malandros lá. Vocês notaram ao fazer a prova? Pô, o professor errou os apoios, com certeza, porque eu pedi lá para calcular pelo teorema de Castigliano e tal, porque a ideia era colocar uma viga hiperestática e eu coloquei uma viga isostática lá. E aí, puxa, fiquei muito triste comigo mesmo, a prova ficou daquele jeitão lá. Olha, notei. Putz, cara, eu sou muito burro, velho, não acredito nisso. Era pra colocar um apoio engastado ou 2 apoios, sei lá, né? Ai, caramba. Mas tudo bem, tudo bem. Ficou mais fácil do que a encomenda, né? Apesar de que... então, o jeito era fazer normal mesmo. Somatória de momentos, de verticais, somatória de horizontais e depois faz normal mesmo. Tudo bem. O importante é que vocês mostraram que sabiam fazer, né? Uma viga bem apoiada, então. Bom, bora lá, gente. O princípio dos trabalhos virtuais, ele diz o seguinte. Eu vou colocar como ele calcula, tá? Tá gravando, Hugo? Tá gravando. Eu vou colocar como ele calcula e depois a gente vai tentar ler essa fórmula aí. A gente vai tentar ler essa fórmula, tá? Então, ele diz o seguinte. O cálculo de flechas, ele vai ser calculado da seguinte maneira. Deixa eu pegar o canetão preto. Então, ó, a flecha, essa letrinha estreia aí, né, o delta minúsculo, a flecha, vai ser igual. Aí aqui para quem gosta, né, para quem ama, olha só o que vai ser a integral, tá? A integral de M... Peraí, tá um barulho aqui, mas vamos lá. Integral de M traço multiplicado pela equação de momento fletor, essa integral em função de x, tá? E tudo isso dividido por EI. Tudo isso dividido pelo módulo de elasticidade longitudinal vezes momento de inércia, tá? Beleza? Lembra, né? Essas coisas, gente, para nós somos engenheiros, tem que estar meio que de cor, assim, de verdade. Módulo de elasticidade longitudinal. Pelo menos você tem que ter uma noção de que do aço é 200 gigapascal. Esse é tabelado, você tem que ter isso decor na sua cabeça, decorado mesmo. É uma palavra feia, decorado? Mas tem que decorar isso aqui, você é engenheiro, pô. Engenheiro civil. Tem que saber o módulo de elasticidade do aço. E o do concreto, ele é calculado através do FCK. Mas ele é aproximadamente 10 vezes menos, tá? Ele é aproximadamente 20 gigapascal, tá? Então, decora esses caras aí pra sempre, tá? Pra sempre. Engenheiro civil tem que saber isso aí, mais ou menos isso, entendeu?
Então vamos lá. Essa é a integral que a gente tem que resolver. Mas, o que eu vou mostrar para vocês? Que essa integral aqui, ó, é uma única integral, né? Pega a equação de momento e esse M traço que eu vou mostrar para vocês o que é. Tá? Vou mostrar para vocês o que é. Então, essa integral ela é resolvida através de uma tabela. A gente não vai precisar fazer integrais mesmo, não. Estava brincando. A gente vai fazer essa integral através de uma tabela que chama tabela de Kurt-Bayer, tá? Eu sempre lembro do Kurt Cobain aqui, né? Mas é uma coisa pessoal, né? Não tem nada a ver. Eu sempre lembro Kurt, aí eu já lembro Kurt Cobain, mas é o Kurt-Bayer, tá? Tabela de Kurt-Bayer. E aí, gente, você já pode ir lá no Google e baixar uma tabela de Kurt-Bayer. O meu PC deu pau e esse daqui é o PC da faculdade, então nós vamos achar junto, tabela de Kurt Cobain, Kurt-Bayer. Vocês vão ver que vai achar bem fácil. Eu quero que todo mundo aí ache também uma aí, pega e baixa. Abaixa aí, é essa tabelinha aqui, ó, beleza? Vai lá e baixa aí, vai fazendo isso. Tabela de Kurt-Bayer, que nós vamos usar ela, tá? Nós vamos usar ela para fazer a integral. Agora, é a integral de quem? Esse é o M, né? Equação de momento fletor. Você não precisa falar quem que é. Equação de momento fletor. Agora, quem que é o M traço? Esse M traço, ele é um momento fictício. Por quê? No lugar onde eu quiser calcular uma flecha, eu vou ter que colocar lá uma carga pontual de valor 1. Então, o PTV, Princípio dos Trabalhos Virtuais, eu aprendi na faculdade, lá no Mackenzie, eu aprendi como sendo o Teorema da Carga Unitária. É o nome mais tosco, né? Mas é um nome que eu sempre lembrava, que era o Teorema da Carga Unitária, porque eu lembrava que tinha que pôr uma carga unitária lá. Tá? Então, Teorema da Carga Unitária. Então, esse cara aqui, ó, eu vou escrever de preto que está melhor aqui, esse cara é o momento que a gente chama de virtual, tá? De virtual, devido à carga unitária. Então tem uma tal de carga unitária aí. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tiver um apoio fixo e um apoio móvel assim, ó, e eu quiser calcular a flecha no meio do vão, tá? Então imagine, tá, é isso aqui a situação, tá? Essa é a situação. Se eu quiser calcular a flecha no meio do vão, através desse método, eu vou ter que pegar uma carga mentirosa, portanto virtual, uma carga ali, e vou colocar, eu quero no meio do vão, então eu vou aqui no meio do vão e coloco uma carga. Qual o valor dela? 1. 1 a unidade que for. Se tiver tudo em tonelada-força, 1 tonelada-força. Se tiver tudo em quilonewton, 1 quilonewton, tá? Normalmente vai estar em quilonewton, mas pode estar em quilograma-força, em tonelada-força, em a força que você quiser, tá? Beleza? Então, o importante é que esse método ele tem que valer 1. Então, também chamado de Teorema da Carga Unitária, é esse momento virtual. E aí, olha aqui que você vai ter que fazer. Essa é uma equação de momento normal, mas uma equação de momento devido à carga unitária, tá? Devido à carga unitária. E somente devido à carga unitária, beleza? Somente devido à carga unitária. Aí, então, primeiro, essa equação de momento é devido ao carregamento verde. Essa outra M traço é devido à carga unitária. Beleza? Então, é assim que nós vamos fazer. No exercício você vai entender melhor, tá? No exercício você vai entender melhor. Bom, mas a gente vai fazer através da tabela de Kurt-Bayer, então você vai ter que fazer exercício para conseguir aprender. Bom, analogamente a isso, gente, nós temos o cálculo de rotações, tá? O cálculo de rotação é para saber o quanto uma estrutura
ela rodou, ela fez esse movimento, né? Esse rodar mesmo, tá? É rotacionar. Essa rotação, como é que é calculada? Igualzinho, o cálculo é idêntico, né? O cálculo é idêntico, porém muda uma coisa, ó. Θ vai ser igual a integral de m traço vezes m dx dividido por EI, né? Modo de elasticidade, momento de inércia. Agora, quem é esse m traço? É quase igual ao de cima, só que ao invés de ser uma carga unitária, vai ser um momento unitário. É isso que vai ser a diferença, tá? Vai ser um momento unitário. Então, deixa eu achar esse cara aqui, vou escrever, ó. Esse cara aqui, ó, é o momento virtual. Eu vou escrever mom virtual, tá? Momento virtual devido a um momento concentrado unitário. Beleza? Devido ao momento concentrado unitário. E vou revelar um segredo desse meu jogo aqui da tabela de Kurt-Baer. Para você gostar desse método, você tem que ser bom de gráfico de momento fletor. Tá? Então, se você nunca teve familiaridade com os gráficos de momento fletor, agora eu vou te forçar um pouquinho a ter uma habilidade com eles, tá? Então a gente vai fazer vários gráficos de momento fletor e aí já dá uma olhada o que te espera aqui na tabela de Kurt-Baer. Multiplicaremos gráficos de momento fletor. E olha o que ele faz, ó, valores das integrais, integral de mm-dx, que é exatamente o que a gente tem, mm-dx, tá? Então, lascou, né? Lascou. Bom, vamos lá, pessoal. Copia isso tudo aí. Eu vou buscar uma água para mim. Quando você terminar, quando eu voltar, você já deve ter terminado. Eu vou apagar. A gente vai fazer o primeiro exercício, o mais simples de todos. E vamos ver como é que funciona esse, tá? Vamos fazer A gente tem que começar devagar. A gente vai começar pelo nível 0. E aí você vai entender a proposta. Aí depois a gente vai apimentando o negócio. Beleza? Já volto aí. Pegar uma água ali. E aí, amor, hein? E aí, amor? Eu dei capa de katana nele. Mano, eu ganhei. Mano, você não vai acreditar quando eu ganhei. 65. Vou esperar começar. Esperar entrar no lobby e começar. Eu não tô, não. Entrei. Acho que eu entrei. Ah, eu vou te novo papai, uma ovinha ali. Vive. É verdade, volta lá. Vai no final. Toma, né? Ah. Qual? Então, vamos lá, gente. Então, vamos começar com o primeiro exercício. Não fiz nenhum ainda, mas vamos lá, vamos fazer junto. Tenta fazer junto aí, pô. Aí você
aprende hoje, daí quando chegar a prova você não precisa estudar. Aprendeu. Não é que não precisa, né? Mas aí não precisa ficar aquele desespero lá. Assistir 300 vídeos em um dia e tal. É cansativo, os vídeos são muito demorados, né? Então, deixar tudo pro vídeo é meio que não vai fazer depois, né? Eu, pelo menos, vejo isso acontecendo. Vamos lá, deixa eu inventar um exercício aqui. Ou deixa eu ver se eu já tenho um pronto aqui. Não tenho nada aqui. Vamos fazer um. Vamos inventar um. Flecha no meio do vão, né? Nada criativo, né? Mas... Ô filho da mãe. Matando os bichinhos. Vamos lá. Vamos lá. Cálculo da flecha no meio do vão aqui por enquanto, tá? Vou desenhar assim. Pessoal, eu acabei de falar, hein? Tem que ser bom de gráfico, hein? Tá? Tem que ser bom de gráfico. Então, vamos relembrar os gráficos, tá? De verdade. E eu não vou colocar cargas complicadas, justamente para você relembrar os gráficos padrões, tá? Os gráficos mais padrões de todos aí. Show de bola. Vou jogar um carregamento, né? Esse exemplo aqui, assim, número 1, é o exemplo que eu, se fosse você, eu copiaria ele, cheio de frescura, assim, copiaria ele coloridinho. Por quê? Porque é o exemplo de flecha no meio do vão com uma carga uniformemente distribuída. É o que mais acontece na vida, gente. É uma flecha no meio do vão por uma carga uniformemente distribuída. É a coisa que mais acontece de todas na vida. Então, se eu fosse você, eu botaria uma atenção especial na cópia desse, tá? Deixa lá bonitinho. Vamos lá, ó. Carga distribuída. Vamos pôr uma carga aqui real. Vamos pôr uma carga aqui de 10 kN por metro. Essa é a minha carga. Quantos metros de viga? Alguém quer dar uma sugestão de metro de viga aí? Quem quiser, para a gente escolher um aí. Fala aí, Leandro. Um tamanho para nossa viga aí. Pode chutar aí qualquer valor que você queira para a gente fazer. Um que você vê bastante no dia a dia, assim. 5 metros, 6 metros. Acho que não ouviu não. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui 6 metros, tá? Para dar uma flechinha legal já. 6 metros. Tá muito ruim isso aqui. Vocês estão ouvindo aí o som também? Pancadão aqui do outro lado da rua? Tá rolando, né? Então vamos lá, vamos colocar algumas características dessa viga aqui. Vou colocar ela de concreto armado, tá? Então, ó, módulo de elasticidade, vamos colocar como 20 gigapascal. E a seção transversal dela, vamos lá, não vão 6 metros, não vamos sacanear, né? Não vamos colocar 15 por 25, que aí vai dar uma flecha muito grande, né? Talvez uma flecha não tolerável, né? Mas vamos lá, seção transversal. Uma viga assim, vamos pôr 15, porque às vezes a arquitetura mandou ser 15, né? A arquitetura mandou, por causa do tijolo, vamos fazer aqui, ó, 55 centímetros, tá? Beleza? Uma viga de 15 por 55. Vamos ver
qual é a flecha que vai dar nela. É um chute aí, dei um exemplo aí, nem sei se é bom ou ruim, mas vamos ver. Então, pessoal, como nós temos aí o teorema da carga unitária, né, o princípio dos trabalhos virtuais, eles pedem para a gente colocar uma carga no meio, lá no meio não, perdão, uma carga unitária no lugar onde eu quero calcular a flecha. Como no nosso caso, a gente pediu para calcular a flecha aqui no meio, aqui assim, ó. Então aqui no meio nós vamos colocar uma carga unitária. Vamos colocar uma carga unitária. E então, ó, já pode até escrever, ó, as unidades são quilonewton, então vamos utilizar o quilonewton, beleza? Quilonewton. Agora vamos lá, vamos fazer de fato esse trem aí, vamos ver, fazer acontecer. Bom, o princípio dos trabalhos virtuais diz que a flecha é igual à integral de... Opa, peraí. Não faz a mesma cagada que eu. Escreve isso aqui. Aqui embaixo eu preciso do espaço para fazer os gráficos. Não cometa o mesmo erro que eu, tá? Então coloca aqui, ó. Flecha é igual à integral de m traço vezes m dx. Integral em função de x, tá? Isso tudo dividido por EI, tá? Quem é EI? Esse é o E. O I é... Só fazer a conta aqui, né? Isso também é uma outra coisa que tem que estar para sempre com vocês. Para sempre. Como é que faz um momento de inércia de uma viga de concreto, tá? Por quê? A metálica tá na tabela, como faz. A metálica tá na tabela. Você joga lá na tabela aqui. Vou mostrar para vocês rapidamente, ó. Tabela W 250,44,8. É uma tabela de aço, né? Ó, vou te mostrar. Tabela de perfil I, igual esses aqui. Eu quero um momento de inércia, eu escolho aqui o perfil, ó, W 150 por 13. Aí eu venho aqui, ó, o IX ele já me mostra e o IY ele já me mostra. Qual é o momento de inércia desses caras, já tem calculado. Então, para viga metálica, se você esqueceu das aulas de mecânica, tudo bem, você não vai apanhar tanto. Mas aqui para viga de concreto armado, gente, é obrigação de um engenheiro lembrar como é que calcula o momento de inércia para seção retangular, né? E aí você lembra, né? É BH ao cubo sobre 12, né? Vou colocar aqui, ó, como uma última vez para você lembrar, né? BH ao cubo sobre 12, tá? Esse é o momento de inércia para uma seção retangular, beleza? Então tá, eu fiz isso, mas falei para você que essa integral aqui, ela é resolvida através de uma tabela. E a tabela, se você olhar, tá? A tabela, se você olhar, eu vou ter que ficar indo e voltando, né? Então melhor assim, ó. A tabela, se você olhar, ó, essa parte dá pra ver. Ela tem umas figuras, é o momento representado por uma figura, que é retângulo, triângulo, parábola do segundo grau, tá escrito, ó. Parábola do primeiro grau, parábola do primeiro grau não existe, né? Parábola do terceiro grau tem em algum lugar? Não tem, mas tudo bem, é isso, parábolas, triângulos e retângulos. Então, qual é a nossa ideia aqui? Como ele separa momento virtual de momento real, momento de verdade, então eu vou desenhar gráficos de momento fletor para o virtual e para o real, tá? Vou desenhar gráficos disso aí. Então, vem comigo rapidinho para a gente tentar fazer isso, ó. Passo uma linha, ó, só para você tentar fazer. Esse é o exemplo, né? Faz esse bonito. O resto eu sei que você vai fazer meia boca, mas faz esse bonito aí no caderno. Então, ó, traça duas linhas auxiliares e duas retas. Olha só, pessoal, eu tenho uma única, presta atenção no que eu estou falando, mas essa ideia vai fixar mesmo nos próximos exercícios. Qual que é a ideia aqui? O gráfico de momento fletor, ele tem que ser desenhado separadamente. Como assim, professor? Então eu vou pegar a carga de 10 kN e vou desenhar um gráfico somente para a carga de 10, como se a de 1 não existisse. Aí depois eu vou desenhar um gráfico para a carga de 1, como se a carga de 10 não existisse, tá? Essa é a sacada. Por quê? Porque a integral ela multiplica virtual vezes real. Então eu não posso fazer um gráfico misturando os dois.
Eu vou fazer um gráfico real e um gráfico virtual. Segunda coisa que eu vou falar, mas isso vai ficar mais para os próximos exercícios. Se eu tiver várias cargas vermelhas, ou seja, cargas reais aqui, uma pontual, eu vou fazer gráficos separadamente. Por que eu vou fazer gráficos separadamente? Então, ó, vou dar um exemplo, mas eu já vou apagar, tá? Imagine que eu tenho uma carga real aqui também, uma carga vermelha. Então, nesse caso, se eu tivesse uma carga vermelha aqui, eu deveria fazer 3 gráficos. Um para essa carga pontual, e aí é um momento real. O outro para essa carga aqui, e aí também um momento real. E o outro para esse cara aqui. E aí a gente vai multiplicar as figuras. Por que eu não vou fazer um gráfico só tudo junto? Porque não tem essa figura aqui, ó. As figuras aqui, elas são simples. Quadrados, triângulos, trapézios e parábolas. Então, se eu juntar o gráfico de um monte de cargas pontuais com carga distribuída, não vai chegar em coisas bonitas como dessa tabela. Então nós vamos fazer tudo separado. Se tiver 1000 cargas, serão 1000 gráficos. Se tiver 2 cargas, 2 gráficos, tá? Isso, os gráficos reais. E ainda tem o gráfico da carga unitária também, que é o gráfico virtual. Beleza? Bom, falado isso, vamos começar o nosso exercício aí. Bom, pessoal, então eu tenho que traçar gráficos. Então vem comigo, primeiro gráfico. Primeiro gráfico aqui, vamos fazer o gráfico de momento real. Vamos fazer o gráfico real, tá? Vamos fazer o gráfico real. Então o gráfico real, eu vou até escrever aqui, ó, real, pra gente lembrar. E o real é qual? É o M. Não é o M traço, tá? É o M. Putz, cadê a minha tampa? Deixa eu procurar minha tampa, porque senão seca essas tintas. Beleza, esse é o momento real. Pessoal, agora é a hora de a gente mostrar que sabe um pouquinho de gráficos, tá? A carga preta eu vou fazer o gráfico em preto, a carga vermelha eu vou fazer o gráfico em vermelho, tá? Pode ser? Então vamos lá. Carga uniformemente distribuída com viga biapoiada. Quem lembra qual é o formato dessa parábola? Oh meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Que era o formato desse gráfico de momento fletor? Pô, já falei, era uma parábola, né? Putz, não acredito que eu fiz isso, gente. Vocês já fizeram isso na vida? Foi contar uma piada e falou a resposta antes e não deu certo? E, putz, eu ia falar, quem lembra qual que é o gráfico de momento fletor da carga distribuída? Mas, tá bom. É parábola, né? E aí, então vamos traçar a parábola. Estraguei toda a graça aí da discussão. Parábola. 0 desse lado, 0 desse lado. Agora então vai. Agora para te usar um pouco, eu quero participação aqui. Quanto que vale esse cara aqui, ó? Alguém lembra o valor desse cara aqui? Não quero um número, eu quero uma formulinha. Alguém lembra como calcula o momento máximo no meio do vão para uma carga uniformemente distribuída? Alguém lembra isso? Deixa eu até botar aqui para ver o chat. Quem lembra? Em função de quê? Boa! Nilmar acertou. Aleandro, QL² sobre 4 é termo de carga lá no Teorema de Castigliano, tá? O momento fletor máximo no meio do vão para uma carga uniformemente distribuída é QL² sobre 8. E esse é mais uma coisa de quem gosta de estrutura que precisa decorar, tá? Precisa decorar. Por quê? Porque isso aqui acontece toda hora, todo dia, toda hora, todas as vigas que você está olhando agora é QL² sobre 8. Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Q vezes L² sobre 8. Muito bom. Então, esse QL² sobre 8, quem que é? 10. Eu vou fazer ele aqui e vou colocar o resultado lá, tá? QL² sobre 8. Então, Q, a carga? 10. Vezes L², 6², dividido por 8, tá?
Então a minha maquininha está aqui, ó. 6 ao quadrado, 36 vezes 10, 360 sobre 8. 45, tá? 45. Então, vamos lá? Escreve aí, ó. 45 kN vezes metro. Esse é o momento máximo que a gente tem, tá? E aí, por que a gente separa todas as figuras? Porque, ó, já vamos lá na tabela de Kurt-Bayer, ó, que legal. A gente já, por exemplo, encontrei um dos caras que eu quero aqui, ó. Encontrei um dos caras que eu quero, ó. Tá? Parábola do segundo grau. Tá? Então, calma, já já a gente vai... já já a gente vai, né? Já já a gente vai. Então, cadê minha régua? Já fizemos o primeiro gráfico. Agora vamos fazer o segundo gráfico, o gráfico virtual, tá? Virtual parece uma coisa legal, né? Sei lá, né? Virtual. Pessoal, quem agora... não vou nem escrever de vermelho. Só para ficar bem didático, aqui eu vou escrever de preto aqui, ó. Virtual. M traço, tá? M traço. Pessoal, quem vai me ajudar a lembrar como é um gráfico de momento fletor para uma carga pontual? Somente uma carga pontual. Quem consegue lembrar? Ô, Chico, vai dormir, rapaz. O meu cachorro aqui dá uma causando. Quem vai conseguir lembrar como é o gráfico de momento fletor para uma carga pontual? E se a pessoa lembrar o formato, ainda depois eu vou melhorar a pergunta. E qual o valor do momento? Quem lembra aí como é? Professor, eu acho que é um triângulo, dois triângulos invertidos, como se fosse uma tesoura de cabeça para baixo. Você diz assim, ó? É. Perfeito. Plim! Acertou na mosca, cara. Mandou muito bem. Por que vai ser esse formato? Pensa só. Como eu só tenho essa carga aqui, imagina que não tem a vermelha, né? Então quando eu cortar e olhar para a esquerda, eu vou ver RVA vezes X, mais nada. É uma equação de reta. RVA vezes X é equação de reta, tá? A partir desse outro ponto aqui, eu posso olhar para lá ou olhar para cá, vou ter RVA vezes X, menos 1 vezes X menos 3. Então, vai começar a decrescer ali. Então, pessoal, vocês estão afiadinhos, hein? Seus menininhos aí, estão afiadinhos. Então, olha só que legal. Aqui, então, ó, no lugar da carga pontual, eu vou traçar um bico do triângulo. E nos outros, eu ligo. Ligo para cá. E ligo para cá. Beleza? Ixi, ficou meio ruim, mas tá bom. Agora, em termos de valor, alguém vai lembrar? Esse é mais difícil, hein? Esse é mais difícil aqui. Lembrar, esse é L quadrado sobre 8. Alguém vai lembrar como é que... Esse eu não sei se vocês vão lembrar não, hein? Duvidei, né, agora, né? Usei psicologia reversa. Quem vai lembrar qual que é o valor daquela carga lá? Chama um de P. Chama um de P. Alguém lembra aí? Qual é o valor do momento máximo para uma carga pontual? Vai ser mais punk, né? Então vou lembrar aqui. Essa aqui, gente, pode decorar aí. No nosso caso, tá no meio do vão, né? Mas a formulinha que eu vou colocar, ela serve para qualquer lugar. E aí a única coisa que vai mudar é, imagine se a carga fosse aqui, ó. Aí o bico do triângulo ele ia mudar para cá. Mas o valor do bico sempre é, olha só, PAB sobre L. Sempre é isso. PAB sobre L. Tá? Beleza? Show de bola, né? PAB sobre L.
demonstrar isso rapidamente? Não sei se eu não conseguir, não. Não vou demonstrar coisa nenhuma, não. É assim, ó, para você demonstrar isso, você põe aqui, ó, uma carga deslocada, aí aqui você chama de A, aqui você chama de B, tá? E aí você calcula, por exemplo, RVA, tá? Calcula RVA, faz RVA vezes X, vai chegar no momento nesse cara, vai chegar em PAB sobre L, tá? PAB sobre L. Então eu vou perder muito tempo com essa física de resistência dos materiais lá antiga. Vamos calcular o nosso PAB sobre L? PAB sobre L. Quem é o P? 1. Quem é o A? 3. Quem é o B? 3. Quem é o L? 6. Isso daqui dá 9 sobre 6, né? 9 sobre... Quanto que dá 9 sobre 6? Ah, dá 1,5, né? Ó, é verdade. Dá 1,5. Divide por 3, divide por 3, ó, dá 3 sobre 2, 1,5. Beleza, né? Então esse biquinho aqui, ó, vale Tá travando, hein? 1,5. Alguém falou? Tá travando aí, professor. Ixi! Ixi, Maria, travou aqui. Mas e a voz? A voz tá indo aí? Deixa eu ver. Pera aí que eu vou reiniciar aqui o Binart aqui. Hoje parece que o sol saiu mais. Então, vocês não estão achando? Não, eu tô suadaço aqui, cara. Parece que ele veio hoje aqui mais pra perto. Olha lá, pronto. Nada que um reset, né? Solução de todos os problemas, né? Resetar um bagulho. Direto acontece assim em casa. Não tá funcionando, eu reseto. Vamos lá, pessoal. Então, ó, PAB sobre L. A carga 1, o A3, o B3, né? Porque tá no meio do vão, não tá no meio do vão? Então, A, esse cotoco aqui, 3, né? Porque esse é 6, então esse é 3. Esse aqui também vai ser 3. Então, A é 3, B é 3, dividido por L, que é tudo, 6. 9 por 6, 3 sobre 2, 1,5. 1,5 aqui, ó, tá? O valor desse cara, 1,5. Show de bola? Maravilha. Agora nós vamos usar a tal da tabela de Kurt-Bayer. Tabela de Kurt Cobain, né? Pra quem gosta aí do Kurt Cobain. Vamos lá, abre a tabela. Pessoal, tem que baixar a tabela aí. Baixa a tabela aí. Todo mundo baixou? O Arthur, você baixou? Baixou? Nossa, tô suando. Deixa eu pegar um vento ali pra mim, gente, rapidão. Cacete. Ixi, peraí. Nossa, muito forte. Pessoal, se tiver muito barulho aí, vocês me avisam. Que eu liguei o vento aqui, mas é porque não tava rolando não. Não tem ar-condicionado aqui, aí o único jeito é o ventinho, tá? Vamos lá. Baixaram os trem aí, então beleza. O Arthur já falou que tá no jeito. Então vamos lá. Pessoal, olha como é que funciona. Aqui tá escrito M. E aí, então, o valor do M aqui, eu vou procurar aquela figura aqui pra baixo. Aqui tá escrito M traço. Então eu vou procurar essa figura do M traço aqui pra direita. Mas eu já analisei, e se por acaso o aluno inverter? Dá na mesma, tá? Então tanto faz se você pegar um desse lado e o outro do outro, dá na mesma, tá? O importante é que você vai ter que multiplicar obrigatoriamente uma parábola desse jeito com um triângulo desse jeito, beleza?
esse é o importante pra gente, tá? Você vai ter que multiplicar a parábola daquele jeito com esse cara lá. Vamos lá, então, que eu vou ensinar alguns macetes mais simples para nós. Vou ensinar um macete aqui para você calcular isso. Olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, o triângulo bicudo é um cara que está em falta. Ali, ó. Procura o triângulo bicudo. Ah, professor, tem ali, caramba. Olha o triângulo bicudo. Ah, é verdade. Só que ele depende de alfa e beta. E aí, qual é a nossa outra figura? É uma parábola, né? Então eu vou ter que aumentar tudo isso aqui para a gente multiplicar. Olha só, vem comigo. Triângulo, esse aqui embaixo. Ou melhor, vamos fazer na ordem certa. O M real é parábola. Então o M real tá aqui, ó, nessa linha, tá? Todo mundo acompanhou nessa linha? Ó, nessa linha, ó. O M real é parábola. E o outro M é triângulo. Então, ó, o triângulo tá lá na última coluna. Então vem aqui, ó. Ó, nessa última coluna, tá? Nessa última coluna. Se você fizer desse jeitão, acabou. Você vai pegar 1/3 de L', é o tamanho do vão, tá? Que abre 1 mais alfa vezes beta, que é o AB, dividido isso por L ao quadrado. Fecha parênteses. Aí multiplica o momento máximo da parábola, que é o 45, e multiplica o outro momento traço, que é o 1,5, tá? Beleza? É isso que a gente tem que fazer. Então, pessoal, é essa fórmula que tem que usar. Mas eu vou ensinar um jeito maroto, porque essa fórmula aqui, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, caramba, que treco feio da peste, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Um negócio feio, né? Odiei isso aqui, achei um horror isso aqui. Então, o que eu vou sugerir pra gente? Olha só, o nosso momento é uma parábola, né? Agora dá uma olhada nessa parábola aqui, ó. Essa parábola aqui que tá aí o meu mouse em cima. É metade da minha da lousa. É metade da minha da lousa. Não é metade da minha da lousa? Agora, dá uma olhada, ou melhor, essa de cima aqui, ó. Melhor essa de cima aqui. Vocês vão entender o porquê que é melhor essa de cima. Ó, a minha é bem parecida, né? Ah, professor, mas tá tudo pra cima aí. Relaxa que ele não faz julgamento de sinal. O sinal você entra na hora de escrever o momento. Se for positivo, é positivo. Se for negativo, é negativo, tá? Beleza? Então o sinal, ele não faz julgamento nessas figuras. Ele só quer mostrar se é parábola, de que jeitão é a parábola. Então a nossa figura, ó, tem essa parábola. E o que mais que eu tenho? Eu tenho um triângulo aqui, ó. Eu peguei só metade. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Presta atenção somente nisso, ó. Então eu vou multiplicar essa figura com essa figura. Por que você vai ver? Porque vai ser muito mais fácil, muito mais simples multiplicar essas duas figuras. Então dá uma olhada aqui, ó. Multiplicando essa parábola por esse triângulo, vai dar isso aqui, ó. 5/12 do L, que é 6 nosso, vezes um momento, 45, vezes o outro momento, que é 1,5. E aí já acabou. Só que, professor, você só pegou metade. Aí eu multiplico por 2 e fim de papo. Entendeu qual que é a sacada aqui? Essa é a sacada que nós vamos fazer. Por que esse caso é mais fácil fazer assim? Porque o nosso está no meinho, tá no meinho. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Cuidado que você vai ter que tomar. Os lados que a sua parábola e os seus triângulos estão virados. Perceba que a pontinha da parábola, o lado menor da parábola, está para o lado esquerdo e o lado mais gordinho da parábola está para o lado direito. E o triângulo, a mesma coisa. Ou seja, o lado maior da parábola, o 45, ele está voltado para o mesmo lado do 1,5. Então eu tenho que tomar esse cuidado para fazer esse cara vezes esse triângulo, e eu não poderia fazer esse cara aqui agora, que eu estou em cima, vezes aquele triângulo. Por que eu não poderia fazer? Porque esse cara está invertido em relação ao triângulo lá em cima. Aí você vê, dá até outro valor, ó. 1/4 de L' vezes MA vezes MB. Então não é esse cara que é para fazer aqui, ó. Eu tenho que colocar eles do mesmo lado, tá? Sempre do mesmo lado. Então, por exemplo, olha o que eu poderia fazer aqui, ó.
vocês vão ver que vai dar o mesmo número. Pegar esse MB aqui, ó, olha aqui o meu mouse, esse MB, e juntar com esse aqui, ó, agora, ó. Porque estão virados para o mesmo lado, um é triângulo e o outro é parábola. Estão virados para o mesmo lado, então olha o resultado. 5 dozeavos igual o que a gente tinha achado, né? 5 dozeavos de LMB vezes MB. Beleza? Vamos ver na prática como isso funciona, então? Vamos multiplicar aqui, ó. Vou colocar meu mouse em cima, então, ó. É esse cara vezes esse triângulo, então o mouse vai ficar aqui, ó. É essa fórmula que nós vamos utilizar. Porque é parábola vezes triângulo, ambos voltados para o mesmo lado. Então, do jeito que estão as figurinhas aí, então agora vamos escrever aquela integral, tá? Vamos escrever aquela integral. Então, vamos lá. Cadê o meu canetão? Ixi, a lousa está travada de novo, gente. Eu estou aqui na frente dela e não está aparecendo na tela. Peraí, vamos ter que fechar de novo isso. Uma coisa boa, né? Pronto, vamos tentar agora, ó. Opa, agora apareceu eu. Então vamos lá, pessoal. Essa integral, ela vai ser resolvida através da tabela de Kurt-Bayer. Então, olha o que eu vou escrever. Isso é 1 sobre EI, né? Tirei fora da integral, isso é uma constante, né? Que multiplica a integral de m traço vezes m dx. Ora, é exatamente o que a tabela faz, né? Esse cara aqui é o que a tabela faz. Então, olha como é que você vai resolver. Você vai escrever assim, ó. Vou deixar esse menor aqui, ó, só para não atrapalhar, tá? Que 1 newton vezes metro. Então você vai escrever flecha é igual a 1 sobre I, que multiplica. Agora vamos fazer o que manda o mouse ali, ó. Tá mandando ali em cima. Ixi, eu mudei o mouse de lugar. É aqui, ó. Deixa o mouse aqui, tá? Então 5 dozeavos de L', tá? Eu vou até escrever esse aqui, ó, para você relembrar depois na hora de estudar. 5 dozeavos de L' vezes M traço, né? Vezes M. Porém, pessoal, não esqueça aqui para não errar, né? O quê? Multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Porque as minhas figuras não são essas, exato. É 2 vezes aquilo, né? Não esqueça, então, de multiplicar por 2 aqui, beleza? Ó, no final de tudo, multiplica por 2. Então, vamos lá na linha de baixo aqui, ó. Esse cara, 1 sobre EI, que multiplica 5 dozeavos de L', 6 metros. Momento 1, 45. Momento outro, 1,5. Acabou! Já era o método. Acabou. Então vamos lá. 5 vezes 6 vezes 45 vezes 1,5 dividido por 12. Dá. Opa, esqueci do 2 ainda, né? Esse 2 aqui ainda. Vezes 2. Vê se o seu deu isso também. 337,5 sobre EI. 337,5 sobre EI. Vamos fazer de novo. 5 vezes 6 vezes 45 vezes 1,5. 1,5 vezes 2 sobre 12. Tá aí, 337,5. É o próprio. Agora, não é isso, né? A resposta, né? Vamos dar uma resposta decente, né? Então, vamos calcular o momento de inércia. BH ao cubo sobre 12. Põe em metro, tá? 0,15 e 0,55. Então, 0,15 vezes 0,55 ao cubo sobre 12. Dá um valor aqui, ó. 2,07. Vou anotar mais ou menos aqui, ó. 2,0797. 0797. 10 a menos 3 metro a quadra, tá? A unidade. 10 a menos 3.
multiplicado por esse cara aqui, ó, tá? 200, bom, por qual número eu vou multiplicar? Esse é 20 giga, giga 10 a nona, mas Pascal é Newton, e eu quero kilonewton, tá tudo em kilonewton, então vai ficar, em vez de ser 20 vezes 10 a nona, eu vou pegar 20 vezes 10 a sexta, e esse 10 a terceira vira o quilo, então 20 vezes 10 a sexta, e aí multiplicado por esse cara, então vezes 20 e a sexta, tá? Vai dar um númerozão aqui, grandão, tá? E aí, se você fizer essa conta, você vai ficar 337,5 sobre isso, você vai chegar nesse valor aqui, ó, 8,114 vezes 10 a menos 3 metros. Ô professor, vezes 10 a menos 3 metros não é quase nada. Como não é quase nada, cidadão? Isso aqui é 8,114 milímetros. É quase 10 milímetros. É quase 1 centímetro de flash, tá? Mas a gente pegou uma seção muito boa, com um módulo de elasticidade legal. Então, nossa estrutura aguentou bem ali, né? Aguentou bem. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse método? O fato de ter gráfico ajudou ou piorou pra caramba? O que vocês acham? Porque a conta, ela é bem fácil, né? Mas, porra, o cara tem que ser bom pra caramba nos gráficos. O cara tem que ser bonzão. O que vocês acharam aí? Horroroso o método, né? Não pode confundir os pontos das figuras, da tabela, né? Você diz, né? Isso, também tem que olhar direitinho os gráficos que a gente está fazendo. Vamos tentar fazer mais um aí e analisar o que está rolando. Vamos ver se a gente faz um de viga em balanço para ver o que rola também. Bom, pessoal, copia aí. Terminando de copiar, eu tomo uma água aqui, a gente vai mais um. Quem fizer, pode fazer essa integral na raça. Fazer na raça mesmo. Calcula um trecho a equação de momento fletor, o outro trecho a equação de momento fletor. Esses trechos, um é para carga vermelha e o outro é para carga preta. Multiplica elas e faz a integral de 0 a 6 e você vai ter que chegar naquele 337,5, tá? Fazendo na raça, tem que chegar naquele 337,5. Vamos pôr a tabela aí pra gente, né? Pessoal, nossa, preciso falar uma coisa urgente para vocês. Tem um erro meu. Tem um erro. Acabei de reparar. Vocês vão ficar chateados comigo, mas tem um erro. Sabe qual é o erro? O erro é o seguinte. Tá vendo que essa parábola aqui, ó? Tá vendo que essa... é a parábola que nós escolhemos aqui, ó. Qual que era? Era essa daqui. Tá vendo essa parábola? Essa parábola, quando ele fala em L', é o L da parábola. E quanto que eu escrevi ali na lousa? Caguei. Olha o que eu escrevi aqui na lousa. Ó.
Não é. É o L da parábola. Porque eu não escolhi fazer só essa figura. Então por que diabos o L seria 6? Eu estaria roubando. Dá uma olhada junto comigo, ó. Se essa é uma parábola e esse é um triângulo, óbvio que esse L é o L da parábola e do triângulo. E o L da parábola do triângulo é quanto? 3. E não 6 do jeito que eu coloquei. Tá? Eu roubei ali do jeito. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, anota aí, vai, por favor. Eu sei que você estava no resumão bonito, mas, ó, desculpa, ó. Esse cara aqui, ó, ele é 3 e não 6. Portanto, esse cara aqui vai mudar um bocado de coisa aí, né? Vai ficar quanto? 337,5 sobre 2. Vai ficar 16875. Tá? É esse cara dividido por 2, ó. Pô, desgrama, hein? Odeio errar, mas é isso aí, ó. 168,75, tá? 16875 dividido por esse cara aí, vamos ver quanto vai dar. Vai dar metade, né? 4, alguma coisa, né? Mas eu já esqueci o número, então vamos lá. Ponto 15, 2,55 ao cubo sobre 12 vezes 20 e a sexta. 16875 sobre Enzo, 4,057, tá? 4,06. Então isso aqui vai dar 4,06 milímetros, tá? Perdão aí, né? Perdão. Vocês conseguiram identificar o erro junto comigo? Agora que eu falei? Faz sentido, não faz? Por que diabos eu pegaria o L6 se a minha parábola tem tamanho 3? E a tabela, ele está escrito aqui, ó. Se esse é o tamanho da parábola, o L é o tamanho da parábola, tá? É óbvio. Então, desculpa aí, corrige aí, ó. Mudou, que valores mudaram? Se mudou esse, então mudou esse, então mudou esse, tá? Corrija esses 3 valores aí, ó, tá? Beleza? Esse é o L' da parábola, tá? Então, no caso aqui, ó, o nosso L' seria esse mano aqui, ó. Porque nós escolhemos fazer só metade da parábola. Então, o L da parábola aqui, ó, é esse cara aqui, ó, que vai ser o L'. Beleza? Aí agora sim, nossa, ainda bem que eu enxerguei isso aí, olhando para a tabela aqui, senão, putz, ia ficar errado, né? Mas ainda bem, nossa, que bom. Pessoal, termina de copiar aí, me dá uma visão, que aí, uma visão não, um aviso, tá? Que eu vou mudar de exercício e vou colocar outro. Vou ver se eu tenho aqui um outro. Avisa aí, quando terminar eu apago tudo, você deixa bonitão, aí eu vou passar um outro. Vou fazer de rotação para mudar um pouco, né? Vou dar os 2 exemplos. Ui, vou até sentar aqui. Ai, velhice. Ok. Show de bola. Só fui sentar que vocês terminam, né? Não esqueçam, gente, sempre de deixar o espaço do gráfico. Eu sou um infeliz, direto eu esqueço, e aí, putz, era para pôr o gráfico ali e eu escrevo, né? Então, lembre-se aí, tá? Eu esqueço direto, cara. Nossa, é impressionante. Então, vamos lá. Vamos fazer um de rotações. Rotação é bem fácil, hein? É igual. Agora não tem mais explicação, a gente vai fazer mais rápido agora.
Pessoal, pergunta técnica. Qual é o ponto da viga biapoiada como essa? O ponto mais crítico de rotação. Onde é a maior rotação que vai ter? Que aí eu vou calcular a rotação nesse ponto que você falar. Aonde que é? No apoio, né? Você falou engaste, mas no apoio, né? Não tem engaste ali, mas é perfeito, no apoio. Porque falar engaste seria o único lugar que não pode, né? Porque o engaste não permite rotação. O engaste, ele prende a rotação. Então, não estaria muito certo falar. Mas eu entendi que você quis dizer no apoio. O ponto mais crítico que a gente tem é no apoio, tá? É onde vai rotacionar mais, né? Então, se eu pegar essa régua aqui, a hora que ela se flexionar, você vê que esse cara aqui, ele levanta bem. Se ele levanta bem é porque é ali onde tem a maior rotação, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos dar valor, né? Como vamos lá? Que absurdo. Vamos colocar aqui 18 kN por metro, tá? Vamos colocar uma viga menor agora. Ixi, tá voando as coisas aqui. Vai lá. Vamos colocar uma viga menor ou maior? Vamos colocar uma viga maior. Vamos colocar uma viga maior para ver cada vez mais os números aumentarem, tá? Para ver o circo pegar fogo. Então aqui vamos colocar 7 metros agora, tá? Aqui já não dá mais, o azul já era, o azul acabou. Vamos colocar aqui 7 metros. Beleza, 7 metros. Seção transversal e concreto, vamos lá. Para não esquecer, né? Seção transversal, vou chamar só de ST, tá? Você escreve aí que eu tô com preguiça aqui. Seção transversal vai ser, vamos aumentar aqui, ó, 20 por 60, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer passar. Apesar de a altura não ter os 10% do vão, vamos tentar fazer ela passar, né? Acho que dá, né? Dá pra tentar. 20 por 60. Qualquer coisa, se não der, umas bitolas muito grandes, né, na hora do cálculo do concreto armado, a gente aumenta a altura da viga, mas vamos chutar essa aí. Pessoal, como eu quero calcular a rotação no apoio A, então anota aí, o que é que a gente quer calcular? Rotação no apoio A. Rotação no apoio A, já dizia o PTV, Princípio dos Trabalhos Virtuais, ou mais conhecido lá na torcida do Timão, como o teorema da carga unitária, velho. O teorema da carga unitária. Então esse teorema, como é que calcula? Ele é assim, ó. A integral da viga toda de 0 até L, né? De 0 até L, do momento virtual, que é o da carga unitária, vezes o momento real, essa integral em função de x, tudo isso dividido por EI. Módulo de elasticidade vezes momento de inércia, dH como sobre 12. E aí já era, né? Então, igual eu fiz no passado, esse I, vou colocar em evidência, fora da integral, por quê? Porque ele é uma constante, né? Não muda, né? Independente do valor do carregamento, a viga sempre será 20 por 60 e o módulo de elasticidade também vai ser esse. Então vamos lá, feito isso, então isso multiplicado pela integral desse cara lá, M traço L dx. Esse cara é o resultado da tabela de Kurt-Bayer. Então, pessoal, vamos lá. Quem eu tenho que adicionar aqui, ó? A carga virtual eu vou fazer em verde, tá? Carga virtual eu vou fazer em verde. Então eu vou colocar uma rotação, tá? Eu vou colocar uma rotação. E aí, uma primeira dúvida me paira, que é, para que lado eu vou colocar a rotação? Sentido horário ou sentido anti-horário? Bom, essa é uma coisa legal. O legal aqui é, se eu colocar
sentido horário ou anti-horário, o sinal de negativo no final vai mostrar se eu acertei ou não. Se eu acertei o sentido da rotação, vai dar positivo a resposta. Se eu errei o sentido da rotação, vai dar negativo a resposta. Mas o valor dela vai estar certo, vai estar correto. Então, tanto faz você colocar horário ou anti-horário. Mas pela sua experiência aí em engenharia, esse apoio A aqui, ele vai rodar horário ou anti-horário? Eu coloco um momento unitário, horário ou anti-horário aqui, ó. Eu faço assim ou assim. Horário. Muito bom, perfeito. Esse cara aqui, ó, ele vai rodar assim, ó. Horário, tá? Basta você entender que a viga, ela tá assim e ela faz isso, ó. Não sei se eu consigo representar. A viga tá assim, ela faz isso, ó. Olha como roda assim, ó, tá? E nesse caso aqui, ó, rodar assim, ó, é horário. No caso de cá seria anti-horário, né? Mas do lado de cá é horário. Beleza? E qual é o valor dessa carga? 1 kN vezes metro, tá? 1 kN vezes metro. Beleza? É isso. Esse é o valor. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos traçar os gráficos virtuais e os gráficos reais. Vamos lá, vamos chamar o azul aqui para ver se ele vai nos ajudar. Chamar o azul aqui para ver se ele vai nos ajudar. Opa, até foi. Pessoal, momento real aqui, ó. Vou colocar aqui o momento real, carga vermelha. Momento virtual aqui, ó. Carga roxa. Roxa não. Verde. Tem nem roxa, né? Não, aqui. Carga verde, tá? Putz, ficou um defeito aqui no final. Vou deixar esse defeito. Vamos tentar conviver com esse defeito aí. Então, carga vermelha, real. Carga verde aqui, ó. Virtual. Virtual, tá? Beleza? Carga real virtual. Ou, melhor dizendo, aqui é o M de verdade e aqui é o M traço. É o M traço. Agora, nós vamos traçar os gráficos. Pessoal, maravilha. Tem um aqui que a gente já conhece, né? Que é velho amigo nosso. Esse cara aqui é parábola, né? Já era. Quanto vale ali no meio? Aqui no meio, aqui, ó, aqui no meio. QL2 sobre 8. QL quadrado sobre 8. Quem é o quê? 18. L ao quadrado. 7 ao quadrado sobre 8. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. 18 vezes 7 vezes 7 sobre 8. Dá 110,25. 110,25. Tá? QL quadrado sobre 8. Então eu vou lá aqui, ó. 110,25. Já era o gráfico. Você vê que o carregamento uniformemente distribuído, ele é aquele que acontece em todos os casos do mundo, né? Então, esse gráficozão aí é bom você decorar, cara. Vamos decorar, tá? Porque ele acontece sempre. Sempre. Tá? Dá pra você calcular flecha de cabeça daqui a pouco. Tá? Através desses métodos aí. Bom, coloquei esse cara. Agora vamos colocar esse outro cara, pessoal. Quem saberia me dizer como é que ficaria? Esse é para quem lembra mesmo um pouquinho, né? O gráfico é super fácil. A hora que a gente for deduzir, você vai ver que é super fácil. Mas quem lembra como é que vai ficar esse gráfico aqui, ó, virtual? Como é que vai ficar? Alguém faz ideia de como vai ficar? Lembrando que é só um momento aqui na ponta. Só um momento aqui, mais nada. Virtual, pronto. Alguém faz ideia? Pô, se
Professor, isso aí vai ser aquele triângulo com a ponta mais pra quina? Mas em que lugar essa ponta? Vai ser um triângulo, você já começou bem. Na esquerda aí, no caso, então, o momento. Perfeito. Exatamente isso. Então, olha só, vai ser um triângulo com a quina no lugar do momento. Perfeito, perfeito. Então, olha só. Está voando tudo isso. Olha só como é que você vai ter que fazer. O momento vale 1. E aí, então, quando você traçar, cortar e olhar para cá, você vai ver 1 do momento mais RVA vezes X. E aí, então, esse valor aqui, ó, quando x vale 0, esse valor vale 1. E aí ele decresce até o 0. Esse é um outro fácil para decorar também, né? Vai do 1 até o 0. Se o momento fosse desse lado aqui, ó, desse lado aqui, seria 1 desse lado e vai até o 0 do outro lado. Muito bom, Arthur, aí, participação maravilhosa desse camarada. Então, o momento aqui vai 1 aqui, né? Vamos manter a linha aqui, eu vou escrever em preto aqui, ó. 1. Maravilha, esse é o valor do momento. Agora, então, pessoal, tabela de Kurt-Bayer. Vamos usar a tabela de Kurt-Bayer. Eu vou resolver esse problema do EI antes, tá? O EI antes. Ui, meu Deus, tem um bicho aqui. O problema do EI é o seguinte, ó. O E vezes I. O E é 20 vezes 10 a sexta. Por que 10 a sexta? O giga é 10 a nona. Mas eu vou deixar 10 a terceira para ficar quilopascal. Então 20 vezes 10 a sexta, que multiplica B vezes H ao cubo sobre 12. Tá? Vamos ver quanto dá isso aí? O produto EI, quanto dá? E aí eu já vou deixar anotado ali, tá? Primeiro começa por aqui, né, gente? Mas as contas são assim, né? A gente não começa pela mais fácil, você começa pela cabeluda, né? Então faz aí, ó. 0,2 vezes 0,6 ao cubo sobre 12, tá? 3,6, 10 a menos 3. Isso vezes 20 e a sexta. 72 mil, tá? Então esse produto dá 72 mil. Beleza? 72 mil. Decora aí, ó. Tá? Anota aí em algum lugar. Vou dar um segundo para você anotar aí em algum lugar. O produto aí, BH ao cubo sobre 12 vezes 20 e a sexta. Aí eu vou apagar e já vou deixar direto o valor lá. Foi, né? Copiou isso aí, né? Muita pressão, né? Vou mais devagar. Então, beleza. 72 mil, né? Que 7 mil? 72 mil. Então, o nosso θA, ele é igual a 1 sobre 72 mil, que multiplica essa integral. Essa integral zona aqui bonita. Mas essa integral, gente, é uma parábola vezes um triângulo. Ah, bora lá achar? Bora lá? Aliás, acha aí vocês. Pega a tabela aí. Acha aí vocês e me fala qual é o valor que vocês usariam aí. Vou deixar aqui projetada também. Aumentar só um pouquinho dela aqui, ó. Meu Deus. Acharam aí? Quem achou aí me fala. Linha tal, coluna tal. Sabe? Professor,
A Oi. primeira, a primeira linha aqui, no caso, tem que sempre se guiar pela real, depois a virtual? Na verdade não, tanto faz. Se você fizer o real ou virtual invertido, não tem problema. No O caso- importante é você sempre multiplicar ali igual as figuras. Então é parábola vezes triângulo. Ah, tá, porque no caso eu olhei aqui a segunda figura, que é um triângulo, na Tá? tabela, essa figura aí, e fui lá onde tem aquela parábola da metade, aí deu a mesma fórmula. Esse aqui, né? Ah, não, o outro. Ah, tá. Mas aí tem um problema. Tem a muito boa dúvida. Puta que pariu, que boa dúvida. Muito boa dúvida. Olha só, se você pegar metade da parábola, você pegar metade da parábola aqui, ó. Se você pegar essa metade da parábola, você tem que confrontar ela com essa metade aqui, ó. Entendi. E aí ficou treta. Aí fica Aham, fodido. porque não é igual o triângulo que divide igualzinho. Então, nesse caso aqui, é bem melhor você fazer tudo com tudo. Tá aqui, beleza. Tudo com tudo. Nossa, muito boa dúvida, cara. Nossa, isso Então- aí com certeza ia ser dúvida de outros no dia da prova. Então, agora vai usar a inteira, né? Essa que você Isso, colocou o molzinho. exatamente. Então, Beleza. eu vou pegar um triângulo, ó, um triângulo. Então, o meu, por exemplo, é esse terceiro aqui, ó, virado pro lado de lá. Aham. Multiplicado por uma parábola. Aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Fechou. 1/3 do L, agora sim o L é tudo, porque eu peguei a figura toda, Aham. vezes o momento em A. O momento em A vai ser o 110,25 e o outro momento é o 1. É, que foi até o erro da outra questão também, esse negócio do L aí. Isso, exatamente. O outro, o L era metade porque eu escolhi metade da figura, né? Eu escolhi isso, né? Agora não, eu escolhi a figura toda. Então esse é o L dessa figura. Então, Fechou. como é que fica? 1/3 de L. Quem é L? 7. 7. 1/3 de 7. Vezes um dos momentos. É positivo, então 110,25. E o outro momento? 1. Não mudou nada esse cara aqui. Mas já era, tá? Já era. Então, o θA vai ficar quanto? Vou fazer essa conta e depois eu divido, tá? Então vai ficar 7 vezes 110,25 dividido por 3, tá? Então aqui vai ficar 257,25. Esse é o resultado da tabela de Kurt-Bayer, tá? Dividido por 72 mil, tá? Dividido por 72 mil. Isso daqui vai dar 3,57 vezes 10 a menos 3 metros. Ou 3,57 milímetros. Show de bola? Esse aqui ficou mais fácil, parece, né? A conta é bem fácil, né? Agora, novamente, o difícil é o cara ser bom no gráfico ali e construir o gráfico rapidão. Mas, pessoal, a minha ideia aqui não é sacanear ninguém, não. Então, não vou colocar umas cargas muito absurdas, não, tá? Não vou colocar, não. É mais para você conhecer o método. Beleza, pessoal? Vocês conseguiram entender legal aí? Arthur pegou, hein? Achei legal aí, né? Arthur pegou, os meninos aí estão pegando. E aí? Então, gente, olha só. O que eu tinha para falar hoje era esse novo método, tá? O importante aqui agora não é dificultar os cálculos de gráfico, não. O importante era te apresentar um novo método. E você tem os cálculos para as vigas mais atuantes de todas, que são essas aí com carga uniformemente distribuída, né? Que é a que mais aparece. Uma outra viga bastante comum é com uma carga no meio do vão, pontual, além da distribuída. Tipo, pode fazer ela também, mas para não ficar cansativo, a gente sair da aula falando, porra, hoje foi legal pra caramba, eu vou ficar por aqui e até semana que vem. Beleza? Dúvidas? Podem me mandar no zap, podem mandar por aqui. Fiquem à vontade aí. Tá bom, gente? Professor, Pois não. eu tenho alguma dica para me dar para eu conseguir visualizar melhor esses gráficos aí? Nossa, cara, a dica é uma dica meio tosca.
Mas a dica que eu te dou é o seguinte: resolve problemas dos mais simples possíveis, como esse aqui, ó. Esse com uma carga assim, ó. Inventa uns números aí, tipo, põe aqui 2 metros, aqui 3 metros, né? E aqui põe aí, ó, sei lá, 6 kN de carga. Resolve esse. Esse é um bem simples que a gente consegue, resolvendo ele, você consegue ter noção dos gráficos. Um outro que você tem que resolver também é assim, ó. Resolve esse assim também, ó. Um momento concentrado aqui, ó, vale um só. E resolve daquele. E aí põe aí um L aqui qualquer de 5 metros também, tá? Beleza? Porque Beleza. esses são muito, muito simples. E às vezes a gente esquece como resolve. Tem vários alunos que a hora que vê isso falam, puta, como é que era mesmo? E aí trava. Então a dica que eu dou é, resolve esses simplesões aqui, e aí você vai ver o jeito que o gráfico vai sair, tá? O graficão. Mas Fechou. em suma, também você tem que decorar esse daqui, ó, que é L quadrado sobre 8, decora esse daqui. Fala aí, desculpa. Fechou então. Porque eu não tive análise 1, eu não sei se é por causa disso que eu tenho uma certa dificuldade, entendeu? Ah, entendi. Não pensei ainda. Não, mas você vai pegando aí, treina esses mais simples ali, ó, tá? E aí você vai ver que vai te ajudar bastante a visualizar. Que quando é carga pontual vai dar um triangulinho, quando é carga distribuída vai dar uma parábola, quando é o momento concentrado vai dar triângulo, você vai pegando esse jeitão, beleza? Fechou então. Obrigado. Valeu, amigo, boa noite aí, valeu. Valeu. Falou então, pessoal. Boa noite, falou. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu. Pronto, acabei a aula. Foi ótima a aula, mas